Hoje eu vou contar um pouco da minha história para vocês. Eu vim de uma família muito bem estabilizada, onde eu tinha uma mãe que era muito presente. O meu relacionamento com ela era ótimo, nós se entendíamos muito bem. Eu lembro dela como uma pessoa muito sorridente, que mesmo nas dificuldades não se deixava abater. Ela era assim um brilho incrível e ela era assim realmente uma mulher de Deus. E o relacionamento que ela tinha com meu pai refletia muito isso, porque eles eram muito unidos, muito parceiros e um podia contar com o outro. Então eu tinha o casamento deles como uma referência para mim. Mas tudo isso mudou dia 15 de março de 2015, quando a minha mãe veio a falecer. Nós tínhamos acabado de chegar de uma viagem e ela foi pro serviço e lá mesmo ela passou mal e foi internada. A minha mãe, ela nasceu com uma doença chamada anemia pós-fórmica e quando chegou no hospital, ela não aguentou e faleceu. Eu era muito nova, eu tinha 8 anos de idade. Então, quando meu pai disse que a minha mãe tinha falecido, foi uma dor muito grande, porque a minha mãe era minha referência, era uma pessoa que eu me inspirava e que ela estava ali nos momentos bons e ruins da minha vida. Eu lembro que eu cheguei em casa, estava minha família toda reunida e meu pai me chamou para ir para o quarto. Eu pensei que a minha mãe tinha sido liberada do hospital, mas não. Na real foi para falar que eu nunca mais ia ver ela. E foi uma coisa que me doeu muito. E a primeira coisa que eu pensei foi: por que Deus fez isso comigo? Imagina uma criança de 8 anos que eu não iria mais conviver com a minha mãe. Foi uma coisa que me doeu muito. E ali eu comecei a culpar Deus. Com isso tudo desestabilizou, as minhas emoções, a minha casa, tudo virou um caos. E assim, eu fiquei muito carente. Eu era uma pessoa extremamente carente. Eu cresci com uma ferida muito grande, porque eu não tinha mais a minha mãe. Eu tinha um vazio muito grande dentro do meu coração e uma raiva imensa da vida. Então eu comecei a procurar me preencher com outras coisas, E aí com 11 anos de idade eu comecei a beber, a fumar, a usar todo tipo de droga que você imaginar para tentar curar uma dor, Só que não passava, então toda vez eu queria mais, eu queria beber mais, eu queria fumar mais, para ver se aquela dor aliviava. Mas toda vez que a lombra passava, eu ficava sóbria de novo, a dor continuava ali, a ferida ainda estava ali e eu tinha que encarar ela, não tinha para onde correr. E eu me isolava, ficava sozinha, porém na sexta-feira eu tentava de novo me preencher, mas não dava certo. As minhas emoções eram horríveis, Eu culpava muito a Deus por tudo que acontecia. Às vezes era uma decisão minha e eu culpava a Deus do mesmo jeito, porque eu culpava Ele, sempre culpei. E eu comecei a culpar as pessoas, Eu era muito arisca, resistente mesmo, Eu não conseguia escutar, tinha muita dificuldade em me abrir com as pessoas. Então, tudo que acontecia, eu tinha um culpado. Se não era Deus, eram outras pessoas. Eu sempre tinha que culpar alguém. Mas, com 14 anos, eu tive a minha vida resgatada por Deus, Eu tive um encontro com Ele numa revisão de vidas. Eu lembro que eu fui uma pessoa muito difícil de ser trazida para a igreja, justamente porque eu tinha uma resistência muito grande, mas eu estava no final do poço, Imagina, com 11 anos de idade, você fazer de tudo e não tinha dado certo, Eu tinha uma confusão enorme dentro de mim e eu realmente assumi que eu precisava de Deus. E aí eu falei, bom, eu vou tentar. E aí eu disse sim a Jesus, eu disse sim ao meu propósito. Eu lembro que o Revisão de Vidas foi algo que eu fui curada naquele momento, das dores, dos sofrimentos que eu sentia dentro do meu coração, mas o principal foi assim, a cura, Jesus me curou daquela ferida que eu tinha sido aberta aos meus 8 anos de idade, que foi o falecimento da minha mãe. Eu lembro que assim que eu fiz uma revisão de vidas, eu estava fazendo meu devocional e era um dia que eu estava com muita saudade da minha mãe, muita mesmo. E aí eu entrei para dentro do meu quarto, me ajoelhei
E eu não conseguia orar, eu não conseguia falar nada, mas eu senti a voz do Espírito Santo dizendo: eu estava lá com você. Eu estava lá nos momentos mais difíceis. E ali eu entendi que ele realmente estava, porque se eu estou aqui hoje é porque ele esteve comigo e me ajudou a ser forte, mesmo nos momentos onde eu queria até tirar minha própria vida, ele estava comigo.